Amados, abramos a Escritura em Gênesis, capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. Capítulo que está sendo exposto do livro de Gênesis, irmãos, que iniciamos nessa manhã. Nós leremos novamente todo o capítulo. Assim a palavra do Senhor. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão, e fugira para fora, chamou aos homens da sua casa, e falou-lhes, dizendo: Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo, e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim, esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que veio a nós,
escriturada, revelada com clareza. E com clareza revela o nosso coração. E com clareza revela o teu evangelho. E com clareza nos mostra o caminho santo. Como nós devemos lidar com as situações da vida em nossa caminhada contigo, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, que agora nos será exposta. E pedimos então, Senhor, que o mesmo Espírito que a inspirou de forma inerrante opere em nossa alma e em nosso coração a fé e a transformação necessária que o Senhor requer a partir das Escrituras, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por que nós sofremos? Essa é uma pergunta que vem caminhando com a humanidade séculos a fio. Uma outra forma de fazê-la é acerca do problema do mal. Por que existe o mal? Por que, na linguagem de alguns, pessoas boas sofrem? Só essa pergunta ela já revela uma má compreensão doutrinária sobre quem são as pessoas boas nessa situação. Mas há um fato, irmãos, que nos persegue, que é como povo de Deus. Por que há o sofrimento e muitas vezes tanto sofrimento, tanta aflição, tanta provação, irmãos? Por que você pode se perguntar, que procuro fazer as coisas certas, no final, às vezes sofro, e os ímpios, quando fazem as coisas erradas, se safam? Por que mesmo temendo a Deus, o crente sofre, e não poucos ímpios prosperam? Nós estamos aqui, irmãos, diante de uma narrativa que claramente nos mostra um homem que estava fazendo tudo certo. Um homem que estava sendo zeloso no seu papel, zeloso na sua função, zeloso com a mulher alheia, que era adúltera de coração. Ele estava perseverantemente fazendo o certo. Mas eis que sofreu. Vinha sofrendo desde a casa do seu pai, mesmo sendo um filho obediente. Agora, sendo um servo exemplar, sofre de novo. Por que isso? Essa questão, irmãos, era tão importante, como eu falei no momento da revelação da vontade de Deus, que ela perpassa toda a Escritura Sagrada. Você tem o Salmo 73, o Salmo de Asaf, no qual Asaf ele derrama o seu coração em angústia, questionando ao Senhor, e ele começa o Salmo dizendo que os pés dele quase se resvalaram quando ele considerou os ímpios prosperando e o povo de Deus não, ao ponto dele falar, foi inútil eu lavar as minhas mãos na santidade, na pureza de coração. Você encontra inúmeras outras exortações no Saltério, em Provérbios, como nós vimos. Você vê as crises dos profetas. O profeta Abacuque, por exemplo, em crise, porque via o Império Babilônico, o Império Assírio, o Império Babilônico em ascensão, enquanto o povo de Deus sofria. Ou os ímpios no meio do povo de Deus, enquanto os piedosos sofriam. Ao ponto, irmãos, de no último livro da Escritura, no Antigo Testamento, ser feita a mesma questão. Por que o sofrimento do povo de Deus? Por que o sofrimento? E essa questão, irmãos, ela é fundamental por causa de um ponto. A obra do Redentor e do Salvador do mundo era uma obra de sofrimento, de dor, de agonia. Então, essa questão ela precisa ser respondida. José foi vendido por seus irmãos enquanto era obediente ao seu pai, e aí ele sofre. José é preso por Potifar enquanto era um diligente servo e sofre. Por que nós sofremos? É o que essa narrativa vai nos responder, irmãos. E agora nós começamos a entrar nas exposições seguintes dessa, depois de estabelecer a tese principal do que o Senhor queria nos revelar, a sua presença favorável com o seu povo. Agora nós vamos ir para as minúcias, para os detalhes de outras doutrinas que aqui esse texto nos ensina, irmãos. Então, primeiro vejamos a questão do sofrimento. Comumente, irmãos, em nossa cultura profundamente influenciada pelo romanismo, nós pensamos no sofrimento apenas como punitivo. Então, o sofrimento apenas serve e é como castigo. Essa, inclusive, era a mentalidade dos irmãos de Jó. Os irmãos de Jó consideraram que Jó estava sofrendo porque ele tinha feito alguma coisa errada. E Jó dizia, eu não fiz nada errado para eu estar sofrendo. Confessa, Jó, o teu pecado, porque ninguém sofre assim de graça. Então, muitas vezes, irmãos, o nosso raciocínio
é que o sofrimento é apenas e tão somente por causa de punições. Eu preciso deixar claro que sim, muitas vezes, irmãos, o Senhor gera sofrimento nas pessoas ímpios e piedosos como consequência dos seus pecados. Mas no caso do povo de Deus, irmãos, ele possui diversos objetivos e fins gloriosos que são para além da mera punição. Pelo sofrimento, irmãos, a Escritura nos diz que o Senhor aperfeiçoa o seu povo. Romanos 8, 28, por favor, nos é dito que o Senhor amadurece o seu povo. Ele molda o seu povo à imagem do seu filho pelo sofrimento. Veja, versículo 28 do capítulo 8. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí você fala assim, mas pastor, que está dizendo que contribui para o bem. E onde é que sofrimento é o bem? E aí o texto deixa claro que o bem que o Senhor está falando não é o bem do que a gente julga como bem, mas é ser formado e moldado à imagem do seu Filho. Nos versículos anteriores, irmãos, veja para o versículo 17. Olha aqui o princípio do sofrimento na nossa participação de Cristo. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é que com Ele padecemos, sofremos, para que com Ele sejamos glorificados. Pelo sofrimento, o Senhor molda o seu povo, Ele amadurece o seu povo. Mas também pelo sofrimento, 1 Pedro, por favor, pelo sofrimento, Pedro nos diz que o Senhor, Ele burila, Ele prova, Ele aperfeiçoa a nossa fé. Em quem vós grandemente vos alegrais, 1 Pedro 1,6. Ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações ou provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Tiago, irmãos, capítulo 1, venha comigo, por favor, ele nos dá um outro propósito do sofrimento da parte do Senhor. Capítulo 1, versículo 2 a 4, que é operar e desenvolver em nós virtudes piedosas. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. No sofrimento, irmãos, o Senhor Deus manifesta os seus atributos de uma forma experiencial ao seu povo. É a constatação de Jó no final do capítulo. No final do livro. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isto é no sofrimento que aqueles atributos de Deus que nós cremos, abraçamos, que nós somos instruídos, é no sofrimento que eles brilham para nós com mais clareza, com uma clareza experiencial. Eu não apenas sei que Deus é consolador, eu experimento que Ele é consolador. Eu não apenas sei que Ele cuida do seu povo, eu experimento o cuidado. E tudo isso é no sofrimento. É por isso que Calvino, ele disse, como a luz do sol é muito claramente vista quando estamos olhando de um lugar escuro, assim, nas trevas de nossas misérias e sofrimentos, a graça de Deus brilha mais intensamente quando, além da expectativa, Ele nos socorre. Mas tem mais, irmãos. Vem comigo para o Salmo 119. Salmo 119, versículo 71. Por que o Senhor nos faz sofrer? É porque na escola do sofrimento, irmãos, nós aprendemos de forma prática a lei do Senhor. Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom. Veja só, Davi diz,
foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. A maturidade espiritual, o discernimento espiritual era tal que Davi pode falar, foi bom ter sofrido, porque foi aí que eu aprendi os teus estatutos. Ainda, irmãos, pelo sofrimento o Senhor disciplina, Hebreus 12, 5, mas em especial, irmãos, é no sofrimento que Ele nos faz mais fortes e obedientes. Venha comigo para Hebreus capítulo 5, olha o padrão do que aconteceu com o nosso Senhor e não vai acontecer diferente com a sua igreja, com o seu povo que está unido a Ele. Hebreus 5, versículo 8. O autor diz, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, que sofreu. O autor, ele está dizendo, embora Cristo fosse o Filho, Deus Filho, que não precisasse de obedecer a ninguém, mas ele obedeceu, e ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. O sofrimento, ele cumpre um papel didático no povo de Deus, de ensiná-los a obediência. A obediência. E há um outro fim aqui, irmãos, que nós vamos destacar no segundo momento dessa exposição. Mas veja, queridos, há fins gloriosos no sofrimento. E que na hora da dor, irmãos, no momento em que nós estamos sofrendo, parece difícil percebê-los. Porque o sofrimento, ele possui, irmãos, uma capacidade de nos cegar espiritualmente para o que está acontecendo. Nós só conseguimos olhar para a dor. Nós só conseguimos olhar para o sofrimento. Mas o Senhor, na providência, está conduzindo para estes fins, irmãos. E eu quero lembrar aqui, então, queridos, como uma segunda informação importante aqui sobre essa questão do sofrimento, o ponto mais importante da narrativa que foi destacado pela manhã. O Senhor estava com José. De forma que a questão não é sofrer ou não sofrer. A questão é se eu estou ou não com Deus. Porque não sofrer sem Deus é uma desgraça. Não sofrer sem Deus é uma desgraça. Mas sofrer com Deus é uma bênção. É uma bênção. José, queridos, era um tipo de Cristo que sofreu injustamente. Todavia, irmãos, enquanto foi dito de José que o Senhor estava com ele, com Cristo, por nossa causa, foi dito, o Senhor o abandonou. E por que isso, irmãos? Cristo foi abandonado momentaneamente num sofrimento sem igual que nenhum homem jamais passou. Ele foi abandonado para que você que colocou a sua fé nele jamais fosse abandonado em nenhum sofrimento. O sofrimento de toda a humanidade reunido, toda a humanidade, não chega aos pés do sofrimento deste homem. De tal forma que a Escritura não chama nenhum outro dessa forma. Ele era um homem de dores, que sabe o que é sofrer, que sabe o que é padecer. E nós o reputávamos como aflito e ferido de Deus. E ele foi. E ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste no momento de maior sofrimento? A resposta é, dentre outras, para que jamais o teu povo, Cristo, fosse desamparado. Você foi desamparado no sofrimento porque é o que eles merecem. Eles merecem ser desamparados, ser entregues a todas as misérias dessa vida. Mas então você recebe o desamparo para que eles não recebam como nosso substituto. Como nosso substituto. A coisa mais importante, irmãos, é estar com Deus, porque se nós sofremos com Deus, o sofrimento é uma bênção. Mas se você sofre sem Deus como seu por meio de Cristo, você tão somente recebe o que você merece. O fruto,
as consequências do estado de pecado e miséria na sua vida vêm por meio do sofrimento. Mas uma terceira coisa aqui, irmãos, que nos é ensinado. Pelo sofrimento, irmãos, ou mesmo sofrendo, a graça e a bondade de Deus jamais se apartaram de José. É uma coisa que o texto também faz questão de deixar claro, irmãos. Vem comigo, por favor. Volte comigo para Gênesis 39. É uma coisa que o Senhor faz questão de deixar claro, que mesmo sofrendo, não faltou lampejos de alívio, de bonança. E o Senhor faz a mesma coisa, irmãos. Isso pode ser visto de inúmeras formas aqui no texto, queridos. O favor de Potifar, no primeiro momento, para com José, como nós destacamos pela manhã, ele poderia ser como qualquer escravo. E é interessante essa informação que o texto traz, no verso 2, e estava na casa de seu senhor egípcio. Ela tem uma dupla conotação aqui, tanto da submissão de José, de não ser um escravo fujão que tenta fugir, mas também ele estava inserido na casa. O que não é comum para um escravo. Ou seja, no meio da aflição da escravidão, ele teve bonança, irmãos. Ele teve, irmãos, no meio da aflição da prisão, ele teve o favor do carcereiro Mó. O que é que nós aprendemos, irmãos? Nós devemos aprender a ver a graça de Deus mesmo em meio ao sofrimento. Não é a tolice do ver o copo meio cheio, não é isso. É você perceber que jamais falta o favor de Deus, mesmo que Ele misture sofrimento com o favor dEle, para que nós possamos caminhar em amadurecimento. Nós somos tentados, irmãos, a cegueira espiritual. E é por isso que no sofrimento nós devemos clamar a Deus, mais do que simplesmente que nos livre do sofrimento. Sim, nós podemos clamar por isso, mas que Ele cumpra o seu papel e nos dê discernimento espiritual para nós contemplarmos a providência de Deus com a clareza do seu amor paternal para conosco. Qualquer, irmãos, qualquer disciplina que o Senhor nos envie, qualquer mão que Ele levante para dar em nós, não é a mão de um carrasco, é a mão de um pai. Há muito amor envolvido. O sofrimento, irmãos, é capaz de nos cegar espiritualmente. Por isso, se você sofre, crente, se você está sofrendo, clame para que o Senhor lhe dê discernimento. Clame para que Ele lhe faça perceber com os olhos da fé os fins gloriosos que Ele está alcançando. Para que Ele possa perceber aquilo que Ele está mudando e transformando na sua alma. Para que você perceba o que precisa mudar e transformar na sua alma. Tanto mais isso for feito num processo de sofrimento, mais o fim vai ser atingido. Mais rapidamente, mais proveitosamente, nós aprenderemos aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos, irmãos. Então, mais do que simplesmente espernear, como a teologia da prosperidade o faz, de decretar que Deus faça isso, aquilo, outro. Seja um sofredor como Cristo, que baixou a cabeça e se entregou à vontade do Pai. Mas nós aprendemos aqui também, irmãos, que no sofrimento nós devemos ser submissos a Deus. E como eu destaquei, onde é que nós aprendemos a submissão onde é que nós vemos a submissão de José aqui como um crente temente ao Senhor? Quando ele estando na casa do seu Senhor, ele continua na casa do seu Senhor. Você não vê ele tentando fugir. E era muito comum isso, irmãos, no Oriente Médio. Escravos tentarem fugir. Escravos de guerra, escravos de venda de bens e dívidas. Você tinha várias formas de servidão. Mas José não foi por nenhuma dessas. Ele foi porque ele foi injustiçado pelos seus irmãos. E o que é que ele faz? Ele tão somente se submete à providência de Deus e faz o que ele tem de fazer. Faz o que ele tem de fazer. Por isso, irmãos, no sofrimento nós devemos ser submissos a Deus. Os que esperam no Senhor alcançarão misericórdia. Ele esperou no Senhor. Ele sofreu por mão dos seus irmãos. Ele sofreu por injustiça de uma mulher leviana, adúltera,
de um homem frouxo que não foi capaz de sequer averiguar os fatos. Ele sofreu injustiça. Ele sofreu esquecimento, como nós vamos ver posteriormente, de pessoas que ele ajudou no cárcere. Mas ele submeteu e esperou. Ele não tentou, pelo seu braço forte, mudar a sua sorte. Ele esperou no Senhor, foi submisso, e o Senhor o exaltou acima de todo o nome daquela nação, ficando abaixo apenas do próprio faraó, o rei. Aqueles que esperam no Senhor e na sua providência, ao invés de se enveredarem por caminhos pecaminosos para obterem o que desejam, eles obterão o melhor da parte de Deus. Por isso, meu querido, se nós sofremos de alguma forma por questões físicas de saúde, por angústias na alma, por questões de relacionamento, por questões financeiras, aprendamos a exercer, irmãos, a submissão e a paciência no sofrimento diante do que o Senhor quer para nós, irmãos. Mas no sofrimento também, irmãos, nós devemos confiar na providência de Deus, de que Ele faz o melhor, mesmo que nós não vejamos, mesmo que nós não percebamos no primeiro momento. Lembra da cegueira espiritual? Que o sofrimento ele nos tenta? Pois bem, eu devo entender que a providência do Senhor não está falhando em nada. Como é que nós vemos isso no texto, irmãos? O texto ele faz um destaque. Veja comigo, por favor, versículo 20. E José, o senhor de José, o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Parece um detalhe que passa percebido, irmãos, mas isso aqui vai fazer toda a diferença na narrativa. Toda a diferença. José ele poderia ter sido comprado por qualquer um. Quem foi que o comprou? Um oficial do rei. E então, a prisão que estava à disposição do oficial do rei era a prisão real, na qual não ficava presos comuns, ladrões de galinha, ficava os prisioneiros do rei. É ali que José vai ter contato com o padeiro e com o copeiro. É dali que ele vai ser tirado para a presença do faraó e colocado como príncipe do Egito. Irmãos, não há ponto sem volta ou nó cego na providência do Senhor. Cada detalhe, irmãos, Ele está conduzindo para o fim que Ele quer. Preso na prisão do rei, para ali que ele deveria ir. O Senhor tem o controle da história, irmãos, da macro-história da humanidade e da sua micro-história, da sua vida. Nenhum sofrimento está fora do controle do Senhor. Ele vai cumprir o seu fim. Tão somente, crente, confie. Tão somente confie. E é nisso que a nossa fé é experimentada, é provada, é burilada. É no exercício dela quando nós esperamos contra a esperança. Quando nós esperamos contra a esperança. Mas além do sofrimento, irmãos, há uma outra questão aqui associada ao sofrimento, e há um outro tema que foi destacado pela manhã como um tema principal aqui da narrativa, que é o ser instrumento de bênção. O ser instrumento de bênção. Nós vimos pela manhã a bênção do Senhor sobre Potifar, a bênção do Senhor sobre o carcereiro, por meio de José. Mas aqui é próprio, irmãos, enfatizar essa questão da instrumentalidade de José. Porque ela também é colocada no contexto do sofrimento. É algo que fica claro aqui na narrativa, irmãos, como a de outros patriarcas. É que por onde Deus conduziu José, ele foi um instrumento ou um canal da bênção do Senhor para aqueles que estavam ao seu redor. Ele foi, pelo seu trabalho, instrumento de bênção temporal de Deus para Potifar. Por meio de José, Deus abençoou Potifar. Foi por isso que Matthew Henry ele diz, comentando esse texto, os homens bons são as bênçãos dos lugares onde eles vivem. E o homem bom irá fazer o bem onde quer que ele esteja. Ele será uma bênção
até mesmo se estiver preso e exilado. Irmãos, o que está acontecendo aqui nessa narrativa? O Senhor está mostrando aquilo que ele havia prometido em Gênesis 12. Ele havia dito a Abraão, ele havia dito a Isaac, ele havia dito a Jacó, e isso está continuando, que por meio deles ele abençoaria as nações da terra. Primeiro de tudo, a coisa mais importante, a bênção maior que o texto se refere, é que por meio deles viria um Cristo, que abençoaria todas as famílias da terra. Não há bênção maior e melhor do que essa. Mas pelo desenrolar da história do povo de Deus, irmãos, na Escritura Sagrada, ele também tentava dizer que onde o seu povo estivesse, ali ele usaria o seu povo para abençoar as pessoas. A bênção da pregação do Evangelho, a bênção do refrear a corrupção moral no meio da sociedade, a bênção de bons conselhos, a bênção de pessoas honestas na negociação, a bênção da influência na sociedade. Mas veja, irmãos, não é meramente de uma forma ativa aqui, pelo trabalho que José foi um instrumento de bênção. Não foi só por aquilo que ele podia fazer e que ele podia oferecer. Mas o texto ele vai deixando claro que José foi um instrumento de bênção pelo sofrimento. Pelo sofrimento de José. Pelo sofrimento de José, muitos foram abençoados. Você consegue perceber isso no texto? Potifar foi abençoado no sofrimento de José, porque ele foi vendido para ele como escravo. Você vê o carcereiro que foi abençoado no sofrimento de José, que foi preso injustamente. Você vê o copeiro que foi abençoado também por isso. O faraó foi abençoado por causa do sofrimento de José. Depois todo o Egito e inúmeros povos daqueles dias foram abençoados, sendo livrados da morte pela fome, até o alvo derradeiro. Israel, o povo de Deus, foi abençoado por meio do sofrimento de José. Vem comigo para 2 Coríntios. Há uma coisa que foi aquele propósito que eu omiti no primeiro momento da exposição. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, é para a vossa consolação e salvação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Por que o Senhor faz o seu povo sofrer? Dentre várias razões que foram apresentadas, está aqui na narrativa uma delas, e está aqui explicitado em Coríntios. Deus te fará sofrer para moldar sua fé, para fazer você parecido com Cristo, para burilar, mas para fazer você também um instrumento na vida de outras pessoas. Instrumento de bênção na vida de outras pessoas. O sofrimento que você passa é que você é consolado por Deus e você consegue sair desse sofrimento mais amadurecido. Não tenha dúvida, lá na frente, o Senhor vai usar isso para você abençoar outras pessoas, para você ser instrumento. Deus irá nos fazer sofrer também para isso, irmãos, para lá na frente nós sermos instrumentos dele para o consolo de outros filhos seus. Aqui, irmãos, Deus está cumprindo o que ele havia prometido, como eu falei, sobre a sua igreja, de ser uma bênção sobre todas as nações. Porém, irmãos, mais do que a igreja aqui, o Senhor nos mostra que José, mais uma vez, é um tipo de Cristo. Porque assim como pelo sofrimento de José,
outros foram abençoados, assim também, e muito mais, pelo sofrimento de Cristo, muitos foram abençoados. Você só tem a bênção espiritual da parte de Deus Pai, porque Cristo sofreu. Ele sofreu para que você não pudesse sofrer. Ele sofreu para que você pudesse ter tais bênçãos. José, e pelo sofrimento de José, ele abençoou outros. Cristo, pelo seu sofrimento, ele abençoou outros, irmãos. Mas tem um detalhezinho aqui, queridos, no texto. Vem comigo para Gênesis 39, verso 5. E aconteceu que, desde que pusera sobre a casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Por que ele abençoou um homem que não merecia aquela bênção? Por amor de José. Como nós falamos pela manhã, para que José fosse beneficiado por amor a ele, irmãos. Da mesma forma, Cristo nos abençoa, Deus Pai nos abençoa por meio e por amor de Cristo. Todas as bênçãos, irmãos, que nós recebemos é pela instrumentalidade de outro. É por causa de outro. Sabe por que isso aqui é importante checar, irmãos? Porque as bênçãos temporais e espirituais, elas não nos foram dadas porque nós temos alguma coisa especial, legal, bonitinho, porque nós somos o ponto fraco de Deus e tal, e Ele não resiste. Não é por isso não, meu querido. É porque Ele se comprometeu com Cristo, amou os seus e enviou o seu Filho. E enviando o seu Filho, Ele derrama o seu amor por meio de Cristo. Por amor a Cristo, irmãos. Elas não nos são dadas independente de Cristo, mas por meio de Cristo. Elas não nos são dadas por causa de algo em nós, mas por amor a Cristo e ao cuidado com o seu povo. Se você acha que você merece coisas boas nessa vida e que você não merece o sofrimento, você precisa rever. A pergunta não deveria ser: por que eu sofro quando você estiver sofrendo? A pergunta deveria ser: por que eu não estou sofrendo quando você não estiver sofrendo? Deus, Ele vai fazer os usos gloriosos desse sofrimento, irmãos, como Ele fez na vida de José. Então somente nos submetamos e tão somente vejamos a participação que temos com Cristo. Este é o caminho do Evangelho. Primeiro a cruz, depois a glória. Primeiro o sofrimento, depois a coroa. Foi assim com o Filho unigênito do Pai. E agora que Ele é estabelecido como primogênito, porque muitos outros veem a glória por meio da sua obra, vai ser assim também com eles. Dói, irmãos, dói. Não é fácil passarmos pelo sofrimento, mas quando passarmos, que nós nos lembremos desses fins e da instrumentalidade que o Senhor quer fazer na nossa vida e por meio da nossa vida. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, bendito seja o Teu nome, que conduz a nossa existência, Senhor, não no escuro ou na escuridão da ignorância, mas o Senhor, bondosamente, Senhor, nos explica a maneira do Teu agir naquilo que é fundamental e essencial para a nossa compreensão, Senhor, do Teu trabalhar em nós. Ó Senhor, o sofrimento faz parte desta era, como fruto e consequência do estado de pecado e miséria, Senhor, que nós herdamos da queda e da quebra do pacto de obra, Senhor. Mas na redenção o Senhor faz uso glorioso desse sofrimento. Nós somos cegos, Senhor. Na hora do sofrimento nós queremos apenas ficar livres dele. Na hora do sofrimento, Senhor, todos nós somos tentados a nos esquecer do que o Senhor disse que faria,
ou pretendia fazer. Por isso, Senhor, clamamos que o Senhor abra os nossos olhos para contemplarmos, Senhor, as maravilhas da Tua providência e da Tua obra redentora, santificando-nos pelo sofrimento. Que nós possamos sofrer, Senhor, convictos de que estamos contigo e com os olhos fitos em Cristo, que, em troca da alegria que lhe fora proposta, não considerou o grande sofrimento passar pelo que passou para obter a glória do Teu nome, Senhor. Então nos dá, Senhor, essa mesma disposição. Orienta o nosso coração, Senhor, para o sentido adequado e certo, para que no sofrimento possamos glorificar o Teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.